A gente tá atrapalhando aí. Alô, galerinha, boa tarde. Você já De novo? Você que nos acompanha pelas Olha a redes galera sociais. entrando aí, ó. Errado. Já tem gente respondendo errado. A primeira questão, qual é a primeira questão? A primeira questão, os direitos e garantias expressos na Constituição Federal constituem um rol taxativo. Falso. O rol é meramente exemplificativo. Anota aí você que está em casa, artigo 5º, parágrafo 2º. Artigo 5º, parágrafo 2º. Olá você aí, tudo bom? Vamos para a próxima. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, entre os quais o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade humana. E o princípio da dignidade humana. E aí, o item está certo ou o item está errado? Direitos e garantias expressos na Constituição E aí, Federal ó, não os excluem. direitos expressos nessa Constituição, olha aí, ó, não excluem outros. Tá correto. Mas olha aqui o resto, ó. Entre os quais o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana. Certo ou errado, Gigi? Certo. Você marcaria certo ou você Porque marcaria porque errado? tá faltando pessoa, né? Hã? Eu acho que tá faltando Tá pessoa. Certo. Ele É? falei errado. Então abram aí, por favor, o artigo 5º, parágrafo 2º. Vamos lá, abram aí o artigo 5º, parágrafo 2º. Lembrando que a nossa aluna foi selecionada entre 100 alunas, as 90 faltaram, então ela foi escolhida. Exatamente. Vou ler, ó. Vai lá. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja Beleza, parte. você marcaria certo ou errado? Marcaria certo. Certíssimo, muito bem. Terceira questão. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade humana, mas Não tem mas. O item já está errado. Não tem mas. Ok? Olha aí, Lucas Alves. Tudo bom, Lucas Alves? É Lucas Alves, é? Deixa eu ver aqui. Se não for, vai ser. Luciane Alves, agora eu não vi direito, eu tô seguindo. Vai lá, mas olá você. Vamos lá, mas então. a ampliação deve ser formalmente reconhecida por autoridade judicial no exercício do controle da constitucionalidade. É errado. Totalmente errado. Se As tivesse- leis podem trazer isso. Se tivesse só até dignidade Tá humana. certíssimo. Aí estaria certo. Vai lá, próxima questão. A pergunta, Daniel, aqui se tivesse só até dignidade da pessoa humana, estaria correta. correto. Beleza. Quarta questão. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do Estado Democrático de Direito e do princípio da dignidade humana. Mas, novamente, a ampliação deve ser formalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza, o item está Mais uma vez errado? Errado. Por que está errado, professor? porque não tem um mas. Então, beleza. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal somente podem ser ampliados por força de Tratado Internacional de Direitos Humanos. Falso, eu posso ampliar por qualquer outra forma, eu posso aplicar por lei, eu posso ampliar por medida provisória, eu posso ampliar por tratados internacionais que não sejam direitos humanos. Ele está dizendo aqui que o que está na Constituição só pode ser ampliado por tratados internacionais sobre direitos humanos. E como a nossa amiga Isa acabou de falar, não, para ainda eu aprendi, não é só por direitos humanos, o item está errado. Muito bem. Essa, bem, vai muito responder, bem. essa como foi tratado antes, essa que vai responder vai ser a Isaneida. Vai lá, A Isaneida. Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime imprescritível e inafiançável, não dispondo sobre pena. E aí, E aí? Isaneida? Tá errado. Erradíssimo, muito Acertou, bem. parabéns Ele para é Isa. inafiançável e insuscetível de graça e anistia, muito bem. Ele é prescritível. Não dispondo sobre pena, o que seria Tem a isso? pena, existe a pena. Se Ah. você não é crime? Sim, entendi. Não existe crime sem pena. Muito Você bem. não aprendeu isso, não? Agora essa vai pro Dan. Você fez a pergunta porque queria que os internautas. Eu queria que a Isa. Ah, entendi. fixasse Mas você já mais. sabia o que É perguntou. mesmo. Eu já sabia que ela ia Muito bem, perguntar. vai lá. Agora essa vai pro Dan. Vai. A Quem é o Dan? Constituição Federal aqui, ó. Ah, já tá A dando. Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime imprescritível, sujeito à pena educativa de prestação de serviço à comunidade. Primeira Aí, coisa, o crime não é imprescritível. É pra ele, é pra você não. Vai lá, É desculpa. insuscetível e inafiançável. Exatamente, mas ele é prescritível. E aqui ele está dizendo que é imprescritível. a questão está falsa. Falsa. Muito bem. Essa questão seria, para mim, eu vou passar para o professor Cardoso Mendes. Vai lá. A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime imprescritível, é punível com reclusão, não dispondo sobre fiança. E aí? Não Eu- dispõe sobre fiança? Sim. Ah, sim. E aí? Certo ou errado? Prefiro não comentar, vai. Ele é inafiançável, então o item está o quê? Você pode baixar aqui, porque Eu você tenho que ler a questão, como é que eu vou ler? Então Eu nem faça ouvi. então, faça assim, Não, eu vou ler aqui, que o negócio é meio aqui, ó. Muito bem, ótimo. A Constituição Federal
estabelece que a prática do racismo é um crime imprescritível e punível com reclusão, não dispondo sobre fiança. Eu já disse está falso. Por quê? Porque primeiro ele é prescritível e ele é o quê? Inafiançável. Nona question. Nona questão. A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime inafiançável, é punível com reclusão, não dispondo sobre prescrição. E aí, não dispondo sobre prescrição. Isaneide, é a sua vez. Exatamente. Não, ele é inafiançável. Acertou. Correto, Muito bem, Isa. Parabéns, Isa. Tá. Muito bem, parabéns. A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime imprescritível e Não é inafiançável. imprescritível, tá errado. Ele é o quê? Prescritível. Muito bem. Acertou também. Agora eu posso ler uma? Pode. A Constituição Federal estabelece que todo brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Não, falso. Não é todo brasileiro naturalizado que pode ser extraditado. Ao contrário, a regra é que não pode. Só pode em crime comum ou tráfico ilícito de entorpecentes. E o crime comum tem que ser antes da naturalização. A Constituição Federal estabelece que a prática de tortura é crime inafiançável e imprescritível. A tortura, a gente acabou de ler, você que está aí atrás, a tortura ela é prescritível, inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Sabe o nome daquela pessoa ali? Daniel. Daniel, muito bem. Vai lá. A Constituição Federal estabelece que o direito à vida é superior a qualquer outro direito. O direito à vida é superior a qualquer outro direito, Gigi? Os direitos, eles são absolutos? O direito à vida, eles estão no mesmo patamar de hierarquia? Ixi, o que vai acontecer aí? Você mexendo, você tem que fazer, fica mexendo, aí tá Está trabalhando no mesmo mais. patamar de hierarquia? Não, eles estão sim. Então? Isso tá alguma Então ou não? Estão sim. Muito bem, então sim. Então, olha aqui, ó. A Constituição estabelece que o direito à vida é superior a qualquer outro direito? Não, todos estão no mesmo patamar de hierarquia. A Ligiane Alves disse errado. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, o próximo. Tá com qual questão? A gente está na 13, vamos para 14 Vamos agora. lá. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de expressão é um direito individual, universal e relativo. É individual, é universal e relativo. E aí, certo ou errado? Liberdade de expressão é um direito individual? Sim. Certo. É universal? Sim. Que é para todos. E o que mais? É relativo? Sim, Sim. porque não é absoluto. Massa, parabéns para mim, acertei. Vai lá, você nem respondeu. 15ª questão para Isa Neida. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de associação não poderá ser criada para fins ilícitos. Deixa que ela responde. Isa. Tá errado. Hã? Tá certo. Tá errado ou tá certo? Cardoso. Cardoso não, ele não tem a opção Cardoso. Aí é pra... Ah, C de Cardoso, quer dizer? É. C de Cardoso, então muito bem. O item está correto. Não pode ser para fins ilícitos, só pode ser para fins lícitos. Parecia a história do professor Raimundo, lembra? Ajudando o aluno. C de Cardoso, correto. Cardoso. Então vamos aqui, ó. A questão que a Isa Neida acertou sem querer. A Constituição Federal, por isso que eu tenho pressão. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de associação não poderá ser criada para fins ilícitos. Ela acertou, C de Cardoso. Ela falou Cardoso, é C de Cardoso. Muito bem. Todo mundo já entendeu, Juliana. Sim, ótimo. Tá. 16ª Fez a questão. piada perder a graça. Muito bem. Vai lá. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de crença está no mesmo patamar de igualdade que os direitos mais... E os demais direitos. Os demais direitos. A liberdade de crença é igual ao direito à vida? A liberdade de crença é igual à liberdade? Sim. Claro que é. Muito bem, o item está correto. 17ª question. A Constituição Federal estabelece que o direito do consumidor é para todos. Correto, o direito do consumidor é para todos. Vamos agora com mais calma, que a gente está ao vivo ali. Vamos esperar o pessoal responder, né? Os internautas. Olha aí, ó. Juca Alves, correto, muito bem. Vai lá. 17ª questão. A Constituição Federal estabelece que o direito do consumidor é para todos, beleza? Estava correto. Agora, 18ª. A Constituição Federal estabelece que o direito de igualdade não atinge as crianças. Direito de igualdade é para todos. O direito de igualdade é para todos. Falso item, você concorda? Sim. Alguém botou certo, agora não sei se é certo para essa questão, não, errado, aí eles confundiu, errado, é Elisângela aí. Galera aí que está em casa, chama aí o pessoal para assistir, joga aí nos grupos, ó, que estamos ao vivo aqui, a gente vai responder perguntas, lembrando que a nossa apostila esquematizada aí, mapas mentais está saindo, tá? Vamos lá, chama aí a galera, chama quem espera um pouquinho. Diz aí, galera, o idiota do Giliar tá ao vivo ali, espera, o idiota, falei com ele. Você falou isso comigo. Você já dando moral e material. Com certeza. Se for ao vivo, é já dando material e E moral. eu quero direito de resposta E para direito de agravo. resposta, então você vai me chamar de quê? Não, eu quero que você pague com coisa. Não, é na mesma proporção. Eu quero açaí, quero É. Big Mac e o Big Então, foi Desculpa. Você me chamou do nome feio, eu não vou falar. Qual foi o nome? Idiota. Idiota, né? Você me chamou de idiota do Giliardo. Mas enfim, Não, eu te perdoo porque você vai me pagar com Big Mac. Idiota do Giliado. Idiota é o teu sobrenome, nem índio.
Vai lá. 18ª questão. Aí está falando há pouco tempo. A Constituição Federal estabelece que o direito à igualdade não atinge as crianças. Atinge a todos. A Constituição Federal estabelece que o direito autoral é um direito universal e disponível. É indisponível. Eu não posso dispor. Os direitos fundamentais, eles são indisponíveis. Eu tirei, ó. Alain Belfort Prata. Muito bem, vai lá. 20ª question. A Constituição Federal estabelece que o direito de locomoção será protegido caso violado pelo habeas corpus. Direito de locomoção é protegido pelo habeas corpus? Sim. Claro que sim. Ok? Caso ele seja lesado, é protegido pelo habeas corpus. A galera, o horário tá muito ruim, viu? Porque tem quase ninguém ao vivo aí. A vida é um direito absoluto. Tem 3 pessoas ao vivo, tu acredita? Tá bom. Nem no Instagram é assim. É 3 mil. Hã? É 3 mil. 3. Não é 3 mil aqui. Não, ele tem 4 Eu pessoas. tô... 4.000. Ah, é 4 mil? É, 4 4 mil. Ah, eu entendi 3. Não, porque. Ah, eu entendi. 4 Ah, mil menos os 3 zeros. Vamos lá. A liberdade de associação não poderá ser dissolvida por decisão administrativa. Peraí, tu pulou. Foi a 21, a Pulou, vida é um pulou a direito 20. absoluto. Você já respondeu. Ah, tá. A pulou 21, sim. A vida é um direito absoluto. Você falou o quê? Eu não respondi, tu não perguntou? Você respondeu, sim. Ele não Não respondeu. respondi, Ele perguntou. A vida é um direito respondeu. absoluto, vai. A vida é um direito absoluto, certo ou errado? Falso. Errado, a vida é um direito relativo. Mas como o Gigi respondeu falso, ele vai dizer que deu uma exceção, então. Nos casos de guerra declarada. Exatamente, a pena de morte no caso de guerra declarada. Me deu outro exemplo. O aborto. Muito bem, é isso aí mesmo. Vai lá, outra, vai lá. Vamos lá, galera, chama o pessoal aí de casa. Legítima Tá defesa me dando de tristeza. A morte, no caso da legítima defesa de outro. Também seria um exemplo. Muito bem, tá vendo aí? Olha, sabe mais que tudo. 22ª Já question. assistiu mais aula. A liberdade de associação não poderá ser dissolvida por decisão administrativa. Não poderá, só poderá ser dissolvida por decisão judicial. Só pode ser dissolvida por decisão judicial. E a dissolução é compulsória e ela necessita do trânsito em julgado. Ela necessita do trânsito em julgado, Gigi. Então a decisão administrativa não poderá ser dissolvida por decisão administrativa. Tá correto, né? Não poderá. Vai lá. 23ª question. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O item está o quê? É errada, não? Por que está A errado? pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, Por que está errado aí? não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os Responda meios aí, de galera, ao financiar vivo. o seu O desenvolvimento. Jerry já respondeu aí que está correto. Correto. Porque não será um objeto de penhora. Exatamente, não será objeto de penhora. Então tu viu aí, Eu show. não tô vendo não aqui não, né? Aí tá aqui, ó, Não será. Você leu será, foi? Ah, meu por Deus. isso que eu errei. Entendi que foi por isso mesmo. Galera, vai chamando o pessoal aí, compartilha no Instagram. Da próxima vez eu vou fazer ao vivo no Instagram, porque aqui no YouTube. Pois sai do É YouTube, vai pro melhor no Instagram. Instagram. Não, mas é no YouTube. Porque ainda tem várias questões. É porque eu tenho que começar a incentivar o povo no YouTube. Mas aí, tipo, a gente começa agora no Aí Instagram. depois eu no jogo lá pro YouTube. YouTube e no Instagram. Entendeu? Então vamos lá. 23ª question. Até a... 24. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de desapropriação para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o E seu agora, o desenvolvimento. item está certo ou errado? Porque aparentemente eu pensei que era a mesma questão. Então deixa eu ver aqui, a pequena É, o Gigi não percebeu o erro ainda. Desde que trabalhada Quem pela percebeu o família, erro aí não será dos objeto 4 mil que está assistindo? Vamos lá. Não será objeto de penhora. E você leu desapropriação. É errado mais uma vez, tá vendo O aí? item está o quê? Você tinha percebido? Tu tinha percebido? Não, aí você também tinha não. Não, percebeu. Percebeu sim, você está errado. Está errado, mas não percebeu. É, percebeu. Só E o Dan também percebeu também? Percebeu? Percebeu também não. Quem não se percebeu foi Tudo tu. fazendo complô contra mim aqui. Mas eu percebi, só eu Quando tu percebi. leu, eu ainda Eu falei. já tinha percebido a lógica. É dele. Esse é o parecido. Vai. Vamos lá. Errada. Galera, agora é engraçado. Todo mundo lá está acertando. Só tu que errou. 25ª question. Vai lá. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio definitivo para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Certo ou errado? Certo. Certo ou errado, a utilização é provisória Olha, ó. e ele falou definitivo.
Os inventos industriais, a utilização, já acertaram ali, errado, ó. A utilização é provisória, galera, todo mundo acertando aí, ó. E eu errando de novo. Você errando de novo. Mas é porque na hora que eu fiz o gabarito, ele mandou marcar certo, que ele queria que eu errasse. Agora eu entendi. Mostra aí, depois mostra. Tá aqui, ó, marquei, ó, de lápis, tá vendo aqui, ó. Tô vendo não. De Mostra lápis, mais ó. perto, que ninguém tá vendo aí. A pior coisa é você errar e você não admitir o erro, sabia? 26ª questão, Vai. professorzinho. Vai. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Correta. Corretíssimo. Correta, Imprescritível correta. e inafiançável. E não admite perdão ou admite? Admite. Admite, muito bem. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio correto, transferido, correto. Corretíssimo. Muito bem. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Sempre lembrando, idade, sexo e natureza do delito. As provas adoram colocar na escolaridade, tá? Cuidado com isso aí. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, correto? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Muito bem, correto também. A liberdade de crença será restringida por lei. E aí? Opa! A liberdade de crença será restringida por lei, certo ou errado? Liberdade de crença? Não, errada. Errada. E tu, Isaneida? Olha a questão, a liberdade Muito bem, de ela A colocou liberdade de errada. crença. será restringida por lei. Claro que pode ser restringida, sim. Mas aqui tá dizendo que será. Mas Mas será? será? Não quero que fosse Justamente, obrigado. Tá é isso que- impondo, é isso não. que- A Poderá. liberdade de crença será restringida por lei. Poderá ser. É verdade, errado. Então, Será? Mas é pelo verbo que tá errado. Brenda, a liberdade de crença será restringida por lei. Por que será? Porque será que tá dando aquela muito posição, usada, né? Muito simples errado. usado. Será? Poderá ser restringida. Poderá. Tá Poderá vendo? ser O restringida. dia de resposta é Bolsonaro grave, viu? Exato, Aí, errado, vai lá. acerta. A criação da associação depende de lei. E agora, a criação da associação? Claro que não, e depende de lei. E da cooperativa? Aí sim depende de lei. Exatamente. Depende de A lei. da associação não precisa de lei, mas a da cooperativa depende de lei. Ele assistiu a minha aula ontem, que eu falei isso na aula ontem. Não, não me constranja. A liberdade artística independe de censura. Isso aí, essa aí. Verdade, verdadeira, independe de censura. Lembre-se que o Giriardo faz todo dia. Se houvesse censura, ele era censurado toda hora. Todos são iguais perante a lei, mas a igualdade não é absoluta. Corretíssimo. A Muito igualdade é relativa. Os tratados internacionais sempre serão equivalentes à emenda. Deixa eu responder essa. Vai. Eu vou responder essa porque eu acabei de falar, porque a Isa falou pra minha hora ali. A Isa disse porque não tem aqui falando sobre direitos humanos. Exatamente. Por E isso se que a tivesse Bíblia direitos aceitou. humanos? Aí se tivesse direitos humanos, estaria Estaria correto. errado do mesmo jeito, porque nem todos os direitos humanos é equivalente à emenda. Nem todos os direitos humanos é Porque equivalente à tem um emenda. requisitos, né? Ó, tem o Jeremy falando ali, Cardoso. Eu mandar em PDF esse material aqui, eu vou pedir o Gigi para fazer então. Porque eu tá com ele, eu não tenho não. Vai. Né? Os tratados internacionais sempre serão equivalentes à emenda, porque Falso. nem todos. Vamos lá. Falso, porque tem que ter 3 quintos nas duas casas e 2 terços. Muito bem, professor Cardoso Neto. Vai. Os tratados internacionais sobre direitos humanos sempre serão equivalentes à emenda. Também tá errado. Mais não uma é vez. sempre. Os direitos fundamentais têm aplicação imediata, mas as garantias têm aplicação imediata. Errado. Direitos e garantias têm aplicação imediata. Direitos e garantias têm aplicação imediata. Direitos e garantias têm aplicação imediata. Mas não, porque a Isabel tá igual no Big, ela se perdeu ali, ó. Tá ela em qual se questão perdeu, aí tua? Ela tá procurando Ela tá na ali. questão A 37, 70. não. 37. Que é errada. Pessoal, é A até a outra. 36. 36 tá errado também. Então, pra ele Ah, fazer Bem, ó, isso. ela colocou Como é a agora. música? Os direitos e garantias fundamentais. Não, Tá bom, próxima questão, tá bom. Menos, menos. O direito autoral garante a utilização exclusiva por parte do autor, mas não garante a reprodução. Falso é a reprodução, publicação e utilização. Reprodução, utilização e publicação. Qual o tempo? 70 anos para os herdeiros. Muito bem. O direito do consumidor depende de lei. Depende de lei.
Direito do consumidor depende de lei. A associação não pode tratar sobre educação. Pode, desde que ela seja lícita. Muito bem, arrasou. Essa vai pro Dan. O Poder Judiciário não pode suspender as atividades de uma associação. Dan, Não pode ou você. pode? Pode. Pode, só o Poder Judiciário pode. Precisa transitar em julgado? Não. Não precisa Só transitar vai em dissolver. julgado, já botaram ali. Essa vai O pro Dan Poder de novo. Judiciário não pode suspender as atividades. É errado, o Gélio está acertando é tudo. Essa vai pro Dan de novo. Aos impetrantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aos impetrantes ou aos litigantes? Deixa ele responder. litigantes. Respondeu, aos litigantes. Você deu a resposta para ele automaticamente. Ah, desculpa, então tá errado, é aos litigantes. Vai ter outra para ele O de que é novo. litigantes? São as partes. O que é as partes? Réu e quem é homem. E o que? Réu E autor. E autor, muito bem. Vai. Tá vendo? Não. Pressão psicológica. Tá, bebê. Aos litigantes em processo judicial, apenas e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla Pausa apenas, defesa. tá errado. O processo judicial apenas não, é judicial e administrativo. Beleza, é poder responder. Ah, sabia não, vai. Essa aqui é muito Ah, fácil. 43. São inadmissíveis. São inadmissíveis. São admissíveis. Ah, admissíveis. Mas aqui tem, são inadmissíveis. Ah, é? No meu tem A. Aqui Ah, é 44. são Ah, desculpa. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Correto. Por que, Dan? Porque não vale, pronto. Não pode, que é isso? Muito bem. Essa é para ele, não responda. São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Depende. Não, agora tá errado. Ó, são admissíveis. Admissíveis não é. Não é permitido. De jeito nenhum. Não, não é admitido provas ilícitas. Vai. Então, 46. são admissíveis no processo as provas obtidas por meio admissíveis? Não. Agora, são inadmissíveis? São. Vai. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Correto. Tem que transitar em julgado. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença civil condenatória. Pausa penal, não é civil, é sentença penal. Penal. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em leis. Correto. Correta? Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Por que é isso, prof? Explica aí. Exemplo, o Ministério Público tem um prazo para denunciar. Se o réu estiver preso, 5 dias. Se o réu estiver solto, 15 dias. Se ele não fizer, aí a própria vítima ou familiar dela faz. Muito bem. Continua entendendo, mas vamos. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade o Pausa, exigir. somente não. Ó. A intimidade e o que mais? E o interesse social. E aí ele colocou só o que? Intimidade. Só poderá exigir a publicidade. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando o interesse social o exigir. Também está errado, por quê? Porque não é só o interesse social, também vale a intimidade. Tanto é intimidade como interesse social. Vamos para a próxima. A lei só poderá. Tu tá botando a mão no meu meio, faz tempo aí, agora que eu me perceber, sai. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Agora o item está correto. Agora está correto. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Essa está correta. Corretíssimo. Por quê, professor Carlos Neto? Porque existem só essas duas situações. A lei não vai, a Constituição não vai interferir na parte militar, mas a parte civil, penal. Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Ou, olha só, a pessoa por ela indicada. Corretíssimo. Mas por quê, professor? Porque É opção. Indicar o juiz ou eu tenho que indicar o juiz e alguém que o preso indicar. Agora, se tivesse lá assim, ó. Ou estaria errado. Se tivesse assim, ó. Juiz ao competente juiz competente ou a família Tá errado, ou a pessoa tá errado. indicada. É o juiz competente e. Juiz Então- competente e. Então tem que ser o juiz, tipo, ou a família ou o advogado. Vai ter Não, lá. advogado não, ou a pessoa por ele indicada. Foi É a pessoa por ele indicado, indicada. beleza. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família Aí do já tá preso. errado, não é o, é I. É I. Não é o, é I. Ah, essa era a minha É, dúvida, né? imediatamente ao juiz e. Imediatamente ao juiz e. Ok?
Beleza? Encerramos o bate-papo, 55 questões resolvidas aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não, e lembrando mas que a gente vai dar início, a Isa vem aqui agora, anda. Vai falar agora do nosso curso, começa que dia? Dia 9 de novembro, lá no Tiradentes, Oliveira Paiva, Direito Constitucional. Cardoso, me apresentei com uma apostila sua no sou de Juazeiro do Norte. Géuri aí do Juazeiro do Norte, presenteando aí. Vamos combinar, manda aí anota aí, @CardosoNeto35, que aí a gente vê como é que eu faço para te mandar essa apostila, tá? A gente conversa lá e eu vejo como é que eu faço para mandar a apostila. Segundo ponto, a gente vai ter agora uma nova apostila também esquematizada. E terceiro ponto, dia 9 de novembro, a partir das 17h15 ou 17h30? 17h30, a gente vai estar início a nova turma de Direito Constitucional do zero, lá no Colégio Tiradentes Oliveira Paiva. Tiradentes Oliveira Paiva. Você não pode ficar de fora dessa não, pode? Não pode. Muito bem, ninguém pode ficar de fora dessa. Vamos gabaritar as questões de constitucional. E lembrando também, aproveitando que a gente está aqui ao vivo e está ali o Gigi também gravando, o que o Gigi vai falar? Vai falar alguma coisa? Não vai falar nada? Então beleza. Então vamos deixar, lembrar que a nossa apostila vai ser lançada em novembro, que o curso começa dia 9 de novembro. Ele vai falar do quiosque da Samsung, ninguém aguenta mais. Valeu, galera aí. Divulga se vocês puderem. Se vocês puderem dar um like aí no vídeo, compartilhar, curtir a página, ok? Se inscrever no nosso canal, né? Se inscrever no canal e se puder compartilhar esse vídeo aí, a gente agradece, porque aí a gente vai produzir mais e mais e mais. A gente voltou agora pro YouTube, a Isa me deu a ideia de voltar pro YouTube e a gente acabou voltando, né? Desligar o microfone, por favor. Não, vai lá, continua aí. Pronto, agora eu quero falar aqui, mandar um abraço especial pra galera que nos acompanha sempre, a galera da cidade de Palos Ferro, a sua Podira de Vale do Juazeiro do Norte, a galera de Piauí, Bahia também, nosso amigo Vai de qual Alisson, interior? a galera de uma pessoa, Vai de qual interior? Roberto, Tapajé? Ah, tem Tapajé? De qual parte? de Tapajé pra Pacatuba, até hoje que ela falou em Itabaiana de Pacatuba. Quiosque Samsung, Mas dá certo. olha lá, você pode adquirir o seu smartphone, seu Galaxy S10 e também seu Note 10. E também tem o senhor Rubens na lavanderia, também traz no nosso shopping. E o prof, eu conheci agora um pastel tão delicioso ali por trás do nosso shopping. Isa, depois vamos lá, Isa. Onde o é? pastel do senhor Mas é light? está no nosso shopping, Tem é que ser light. fitness, eu tô Lá tem dieta. todos os tipos de pastéis deliciosos, Pastel maravilhosos. light? Pastel light lá. Pastel Evento, delicioso, né? maravilhoso. Pastel de evento. Vale a pena. É. Então, geração concurseira, colégio de concurso, alô galerinha, Isabel e Daniel e Cardoso Neto, antenados 24 horas. Mandar um beijo pra aquela que tá lá, fingindo que também estuda. Tá lá, a Mari. A Mariana. Tá lá na sala da Isa lá. Mariana fingindo- Victoria. Fingindo que estuda lá na sala dela lá, né? Foi ela Mas que- foi ela um que beijo falou também. aquele negócio? Foi ela que falou aquele negócio também. Ele tá sabendo já, viu, Mari? Espera pra tu ver, viu? Diz aí pra Vai eu ter saber troco, já. viu? Vai ter troco. Deixa eu mostrar aqui, vem cá. Gente, olha só o gabarito da Isa, olha como é só. Se garantiu, ó. Ela veio, ó, faça como a Isa, ó, anotou o gabarito aqui, ó. Ela não marcou as questões aqui, pra depois ela responder e saber o quanto ela vai errar. Porque, ó, Quem quiser aí bater um print, ó, tá aqui o gabarito da Isa anotou, ó, quiser tá aparecendo aí, ó, um print, ó, bater aí, ó, das questões. Dá pra colocar, não? E depois as questões, ó. Aí dá pra colocar? a Isa vai colocar a Isa, ela vai nos ensinar. Como é que ela a gente é coloca? expert nisso. Eu acho que quando salvar o vídeo ao vivo, acho que vai ficar aparecendo a Aonde? descrição embaixo. Ah. Tem YouTube, Ah, tem tá. a descrição embaixo, aí bota Tem o que gabarito tirar embaixo. dentro. Então pronto, eu vou colocar aí, tá? A gente